Eu sou Karina Okajima Fukumitsu e você faz parte do programa Café com Karina. Sua jornada para se conectar com pessoas que extraem flor de pedra começa aqui e agora. Pessoas queridas, muito boa noite. É uma honra estar com vocês e estar com uma pessoa incrivelmente sensível e que eu tive o prazer na vida, nas andanças da vida, de conhecê-la e reconectá-la. Reconectar uma amizade, uma conexão que nós tivemos em 2019, num dos workshops mais importantes da minha vida, com Yakov Naov, sob transmissão psíquica transgeracional. Então, enquanto eu estava no meu convalescimento, eu recebi o convite, inclusive, de participar desse workshop, e eu fui agraciada por conhecer, inclusive, a Carla, que fez parte na vivência, no workshop e no exercício que eu fiz em relação a todas as minhas transmissões, aos meus traumas, às minhas dificuldades. A Carla foi a minha irmã, né? Então, depois passou um tempo, e aí a gente deixou de se falar, e depois eu vi que a Carla estava oferecendo uma palestra, uma live sobre luto, e foi esse momento que eu a reconectei. Coisas da vida que fazem com que a gente se sinta agraciada com as oportunidades de se resgatar uma conexão importante. Então, Carla, minha querida, seja muito, muito bem-vinda. Eu quero te apresentar, antes de te dar a palavra, né? A minha convidada, ela é várias coisas. Ela é uma pessoa, além de ser, né, incrível, a Carla é atriz de teatro, de televisão e de cinema. Ela é escritora e poetisa. Ela ocupa a cadeira 24 da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo. Ela é uma artista natural de Fortaleza, terra lindíssima. E ela começou a trajetória dela artística na dança e no canto. Mas foi o humor e o amor, eu posso falar, que ganhou a projeção, né, e que ofereceu a projeção além dos limites do estado do Ceará. Hoje, a Carla ela é reconhecida nacionalmente e divide até então a carreira artística com a de terapeuta. Ela é arte-terapeuta, terapeuta de regressão, de memória e das questões transgeracionais. E acabou de lançar um livro, Como Dantes. Tudo isso é você, minha Carla querida. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Ai, que café delicioso estar com você. Estou tomando um cafezinho aqui em sua homenagem a esse programa que é tão inspirador, né? E essa sua introdução aí, falando na nossa lembrança lá de 2016, né? Foi muito especial, porque realmente foi, eu acho que um marco nas vidas, nas nossas vidas, né? A gente que teve esse privilégio de beber na fonte do Yakov Naor, né? Ele já está no outro plano, e revivenciar, rememorar esses momentos aqui com você é muito especial, porque eu tenho lhe acompanhado também, né, no seu trabalho, no seu livro, e todas as delícias que você partilha com a gente aí pelas redes, né? Eu acho que faz muita diferença. E reencontrar você aqui agora, para a gente fazer essas trocas todas, né? É muito especial, viu? Obrigada pelo convite e por esses momentos de irmandade, né? Em tantas coisas. A irmandade e a fraternidade nos ajuda bastante, né, Carla, para a gente continuar, minha querida. E eu quero que você conte um pouquinho do teu percurso, como que, né, você conseguiu caminhar
em toda essa trajetória que é realmente muito inspiradora. Conciliar, né, o fato de você ser atriz também, né, com você cuidar das pessoas como terapeuta. Conta um pouquinho para a gente, quem é a Carla, como é que foi, né, foi sendo esse desenvolvimento? Eu costumo dizer, Karina, que as duas coisas me completam totalmente, a arte, né, e as ciências da alma, vamos dizer assim, de uma forma geral, né? Que é todo esse universo da nossa psique que tem tanto a ver com a arte. Acho que o artista que não aproveita a oportunidade de vivenciar as experiências artísticas para se conhecer, está perdendo muito. E, às vezes, se desencontrando de si. Porque, ao mesmo tempo que a gente, quando está... Qualquer obra de arte, eu digo isso, a arte de uma forma geral, né? Mas na arte de representar especificamente, você tem a oportunidade de viver no corpo, né? Por isso que eu sou apaixonada pelo psicodrama, né? Vivenciar no corpo outras vidas de outros personagens. Você vai, né? Eu acho que expandindo essas possibilidades do nosso eu, que são tantos, na verdade, né? São vários eus. Eu achei lindo uma entrevista que a Fernanda Montenegro deu, e aí eu quero me pautar muito isso hoje contigo, que eu sei que tu vai entender totalmente. É que dentro de nós, ela dizendo, né? Fizeram a pergunta para ela foi mais ou menos assim: como é que você faz laboratórios, pesquisas para interpretar um personagem, né? E a resposta dela foi tão simples e tão mágica ao mesmo tempo, que ela disse assim: tudo já está em nós. É só acessar, né? E aí eu fiz a conexão perfeita com o Dr. Roger Uger, né? Quem eu fiz a minha formação, psicólogo junguiano, que até hoje assim é a palavra mestre para mim é ele, né? Ele dizia duas coisas muito interessantes que me faz realmente fazer essa ligação total com a arte, né? E com a psique. Ele dizia primeiro assim que ele concordava com Freud, quando Freud dizia que se você quiser entender a alma humana, tinha que ler Shakespeare. E Shakespeare colocou ali nos personagens a riqueza, né, do universo humano, da psique humana, de tantos personagens diferentes e emoções, né? E a outra coisa é que ele dizia que, por ser um pesquisador, né, das memórias, da regressão de memória, ele dizia que no nosso corpo de agora estão parte da história da humanidade, são as partes da história da humanidade, muitas. Esses nossos diversos eus que a gente vai descobrindo, né? Não importa se é uma herança de um ancestral nosso, né? Se é genético, se é um resultado desse universo coletivo que a gente também faz parte, enfim, e uma memória pessoal, né? Da nossa história agora existencial. Mas a gente tem vários erros. E o artista, ele tem essa possibilidade. Tá? Assim, mais ainda o ator, a atriz, né? Assim, de forma muito presente, muito potente. E aí eu digo que a arte me salvou, porque desde pequenininha eu tinha essa sensibilidade, né? De pensar no outro. A empatia que o terapeuta tem que ter, o artista tem, porque ele se imagina no lugar do outro. Ele vivencia outras personalidades, né? Então, desde pequenininho eu tive esse olhar para o mundo poético. Eu gostava muito da dança, comecei com a dança. E eu era uma criança muito carente de atenção. A filha do meio, né? A mais velha, o primeiro filho. Depois de 8 anos, vem ali a mais nova, depois de mim. E eu fiquei nesse meio, assim, meio me sentindo desgarrada, né? Então, assim, hoje, como artista e como
interessada, né, nas nossas questões emocionais, eu vejo que eu fui uma criança que precisava realmente de muita atenção, né, e uma atenção diferente por causa da sensibilidade artística. A gente não se encaixa muito no padrão, né, certinho das crianças da escola. Na adolescência, a gente quer desbravar o mundo e tem potencializado essas questões da fantasia, do sonho, né? Então, eu digo que a arte foi a minha grande janela de salvação. Não só emocionalmente, na minha estruturação, né, do ego, da minha formação mental, cognitiva, mas da minha alma mesmo. Porque se eu não tivesse tido essa janela de expansão para esse mundo transcendente, né, eu acho realmente que eu teria sucumbido ou nem estado aqui. Você que lida com essas questões, hoje, quando eu fui terapeuta do CAPS, eu entrei pela arte terapia, né? E a gente fazia grupos de arte com os nossos clientes, né? Com os usuários, e ali eu entendi muita coisa. Como a morte, né? O suicídio, ele chega a ser, para algumas pessoas, sedutor. E está aí o perigo da gente não ter um suporte emocional, né? Porque lidar com a realidade nua e crua, às vezes, é muito difícil para quem tem uma sensibilidade maior, para quem teve uma história de vida de abandono, né? De dificuldades. Então, assim, é tão importante a gente ter uma forma de transcender da realidade, né? E aí eu vou citar aqui, né, o Ferreira Goulart. Ele diz assim: a arte existe porque a vida não é o suficiente. Isso é lindo, né? Não é lindo? Isso é verdadeiramente lindo, porque a gente precisa encontrar, né, e fazer manobras para a gente dar conta daquilo que a gente chama de sofrimento, né, Carla? Exato. Uma das coisas mais bonitas que eu fui aprendendo com você, inclusive pela sua sensibilidade, né, naquele workshop, e como eu falei para vocês, a Carla fez às vezes da minha irmã, né, na constelação que a gente foi fazendo, em todo o trabalho que foi feito, né, pelo Yakov Naov. Drama, né, uma coisa que... Exato, né, e assim, com o psicodrama, inclusive, né, então a Carla, ela fazendo, às vezes, da minha irmã, e uma das coisas que eu tenho como lembrança e como recurso, inclusive, para eu ter continuado muito, né, do meu caminho na suicidologia, foi esse olhar e essa irmandade e esse afeto, né, que se fez presente em você. Né? E uma das coisas mais potentes que eu me lembro daquele momento foi o teu olhar acolhedor para que eu pudesse lidar com algumas situações que eu estava percebendo naquele momento. Isso tudo eu estou falando, né, porque a arte, ela é transcendência e uma busca de equilíbrio para a gente dar conta de todo um sofrimento que muitas pessoas que você também acompanhou como terapeuta, né, ficam paralisadas. Então, como é que a gente faz essa busca desse equilíbrio? Né, pela transcendência da arte, como você está trazendo, né, e também pela conquista dos afetos. Né? E é isso, Carla, eu fico pensando e me questionando, né, e te questionando também, como é que você acessou todas as artes, a lá Fernanda Montenegro, que nos ensinou agora pela tua fala, como é que você acessou todas as artes que você tem, porque você, né, utiliza várias facetas, eu acredito que você é multifacetada nesse sentido, né, porque ser atriz, como é que você foi convocada, né, para ser acessada como atriz? Vamos aos poucos, vamos como atriz e depois a gente vai falando das outras facetas que você traz e colabora com o mundo, com o teu afeto, com a tua sensibilidade. Como é que isso despertou em você, né, essa história de você ser atriz? Foi muito espontâneo, sabe? Uma coisa foi puxando a outra. Hoje, olhando para trás, fica um pouco mais fácil de perceber, né?
como aquela criança, ela precisava de várias ferramentas para compor o mundo dela, né, interno, emocional. Então, foi através da arte, aos pedaços que ela foi colhendo de cada uma, e isso foi compondo e saindo aos poucos ao longo da minha vida. Então, por que a dança? Foi a dança que me fez sistematizar um pouco, né? Vamos dizer assim, o que a minha alma estava tão fragmentada e querendo, e a vida. Então, eu tinha um problema nos joelhos, olha só. E eu adorava piano. O som do piano era uma coisa... Meu pai pedia, ele era um homem do sertão, né? Veio do sertão. Brabo mesmo, seca, e aquela realidade dura. A mãe teve 16 filhos, mas ele era muito inteligente. E o avô dele, meu bisavô, fez com... Eu não posso contar a minha história sem a dele, então, assim, fica... vou ver se eu traço uma linha rapidinho. Ele foi o único que saiu mesmo do sertão para estudar. Ele foi para um seminário. E ali ele aprendeu... O papai era um homem sensacional. Aprendeu grego, latim, francês, italiano. Era um poliglota, era um linguista, né? Então, eu nasci nesse universo dele. Eu era muito a filha do pai, sabe? Era a minha referência assim, de tudo, era meu pai. Então, eu vivia na biblioteca dele e brincava ali entre as estantes, os livros. O meu nome veio de um romance, né? Ana Karenina, de Leon Tolstói. Então, eu já tinha aquela coisa de, ai, meu nome faz parte do romance. Quem foi a Ana Karenina? Então, assim, me ajudou muito tudo isso. Me ajudou e me formou, né? Me alicerçou. Quando eu fui para a dança, já foi todo esse romantismo, que ele pedia para eu botar discos clássicos, para ele ouvir depois do almoço, na sesta. E o problema no joelho me levou ao balé. E foi ali que eu realmente comecei a aprender como escola a arte. E despontar outras possibilidades, porque eu já era muito engraçada no colégio, fazia vozes diferentes. Eu comecei a fazer a voz de uma criança, imitar a criança. Aí depois foi para um velho, depois foi para a Meirinha, que é a sertaneja que me colocou para o mundo. Então, tudo isso, numa mesma época, estava nascendo, na adolescência, né? E depois da dança foi o canto, eu comecei a cantar junto com um grupo do colégio, a gente fez um show em homenagem a Elis Regina, com as interpretações dela. Eu já entrei num outro universo da música, de me expressar pela música. Para tu ter uma ideia, no mesmo ano eu estava metida, como o povo dizia, lá vai a metida. Eu tive até que trabalhar muito isso na terapia para não achar isso uma coisa ruim, pejorativa. Porque era, como as pessoas falam, lá vem a metida. E eu era metida mesmo. Que bom que eu me meti nesse negócio. Aí eu estava metida no festival de poesia, no festival de música, no festival de dança e nas aulas de teatro, no mesmo ano. Meu pai chegou para mim e disse assim, minha filha, por que é que você não escolhe uma dessas artes e se especializa? Aí eu disse, papai, porque a minha especialidade não é muito me especializar. Eu quero tudo. Que delícia! Eu nunca esqueci disso. E assim, quando eu estou muito ruim, naquelas fases down, eu me lembro disso, né? Porque eu fui muito criticada até no começo, você imagina como é que é o mundo do trabalho, né? E diziam assim, você faz muita coisa, e isso confunde a cabeça. Os marqueteiros de carreira, né? Os de imagem e tal. E eu dizia assim, mas isso sou eu. Sabe? Então, foi um processo para eu me aceitar assim. O que parece uma coisa boa para algumas pessoas, essa multifacetada, era uma dificuldade para mim. Porque as Mas você pessoas querem sabe, uma coisa só e eu não quero. Carla, mas você sabe que é exatamente isso que me encantou em você? Porque
Eu acho que porque realmente me encantou, porque eu me identifico, né, muitas vezes durante a minha vida as pessoas falam: "Carina, fica em um lugar só". Eu falei: "Eu não consigo", né. E assim, o que me atraiu em você e assim, realmente me encanta, lógico que, né, que na verdade eu tô também me identificando, né, e assim, tudo que você entrega, né, é uma entrega muito inteira, né? Ela é uma entrega muito dentro da área que você faz, né? Então, por isso que, assim, a minha pergunta foi em direção, né, como é que você foi convocada, na verdade, a acessar aquilo que já é teu, porque, na verdade, assim, a gente é uma pluralidade, né, que faz com que a gente possa exercitar quem somos nós em diversas áreas, né? Tá. E isso é lindo, porque quando você traz o teu lado, né, de artista, de atriz, né, você acessa muitas pessoas, e mais, pelo humor, né, Carla? Então, ainda bem que a gente tem uma Carla que tenha várias, né, várias facetas e vários papéis que pode oferecer um pouquinho, né, de quem é Dessa, você. Não é dessa verdade? santa, né? É. É diversidade, isso é o que a gente chama de diversidade. E a diversidade também precisa buscar a inclusão. A gente tem uma tendência de ser um padrãozinho, né? Eu preciso fazer e a gente precisa ser especialista, mas o que é lindo em você é isso. Você falou para o seu pai: tudo que eu não posso fazer é ser especialista em alguma coisa, porque o mundo te atrai, não é isso? É, é. E acho que isso é inspirador para as pessoas também, né? Porque elas não têm que ser uma coisa só a vida inteira. Exato. Assim, o mundo do trabalho exige muito essa nomenclatura das coisas, o que você é pela profissão, né? E você, por isso que eu acho legal esse tipo de entrevista que você está fazendo, porque entrevista, bate-papo, né? Possibilidade de conversa, porque é de um outro nível, né? Quem a Hum, gente é, a gente não sabe ainda, a gente está sendo, isso. a E gente está sendo. como é que o humor, então, nessa tua trajetória te acessou? Porque você estava na dança, você, né, começou a compartilhar a sua diversidade e trouxe a tua ternura em forma de arte, né? E aí, como é que é? Artista, atriz, né? E como é que é esse teu caminho? Conta pra gente. Como é que foi a tua entrada e teu caminho e trajetória no humor? Esse ano que eu te falei, que eu estava mentindo tudo isso, foi definitivo para mim, assim. Foi realmente um marco. Então, é tanto que está fazendo 40 anos de carreira, eu estou fazendo esse ano. Porque eu escolhi esse ano de 84 justamente para marcar. Porque foi onde eu realmente pisei nos palcos, eu fui para público, e foi nesse ano que nasceu a personagem Meirinha, de humor, nas brincadeiras de bastidor. A Meirinha tinha uma visão do que eu fazia como Carla totalmente diferente. Então, era assim, era uma sombra minha que estava ali aparecendo. Então, eu tinha uma versão de cada acontecimento da minha vida sob o olhar dessa sertaneja. Naturalmente, eu não elaborei isso, não. Era assim, tipo, pronto, agora eu também vou dançar. Eu não sei fazer esses esparguete que vocês fazem aí no balé. Pelo amor de Deus, eu vou rasgar minhas pernas se eu fizer um negócio desse. Então, eu tinha uma versão. A voz. Essa voz é de lascar, né? E aí, nessa brincadeira de dar outras versões com essa voz, nasceu a Meirinho. Eu fui compondo a personalidade dele, tudo. Muito do universo que eu vi na infância, das domésticas. A Meirinha é doméstica. Ela saiu do interior para trabalhar como doméstica na capital. A história dela é essa. E ela virou artista na capital, por causa dessa voz dela. É que ela pensa que é uma grande estrela cantora. Mas, na verdade, ela faz sucesso, porque as pessoas morrem de rir dela. Então, ela virou uma humorista sem saber, a personagem, né? E foi aí essa grande verdade na minha alma que apareceu mais do que as outras linguagens na época. Foi em
91, né, eu já estava fazendo alguns shows com a prima, que também virou artista. Eu ensinei a voz da Merinha para ela e nasceu a Rosicléa. Então, ficou as duas irmãs gêmeas, Merinha e Rosicléa. E com 2 anos de dupla, a gente separou. E eu fui convidada para a TV, para fazer um programa aqui na TV do Ceará, que era uma paródia ao Jô Soares 11h30. Era Merinha, 13 horas. Era da hora do almoço. Merinha, 13 horas, foi um boom, porque a Merinha entrevistava todo mundo. O que o Jô tinha de inteligente, né? A Merinha tinha de ignorante. Então, ignorante, na verdadeira pureza desse termo. Ela não, realmente era muito pura. Então, as entrevistas eram hilárias. Então, assim, entrevistei, o meu primeiro entrevistado, para vocês terem uma ideia, foi o Marcos Palmeira. Olha aí, que coisa. Olha. Ele estava fazendo uma peça aqui em Fortaleza e foi convidado. Então, eu entrevistei, assim, de Miss Brasil, descendente do rei, não sei das quantas, a atores, a vendedores ambulantes. O programa era uma miscelânea, né, de pessoas sendo entrevistadas, e a Merinha fazendo essas perguntas. Imagina, eu fiz a primeira dama aqui, na época, do estado do Ceará, cantar no programa comigo. Né? Uau! Bora, mulher, canta a música, eu acho linda, bora, te acho muito, vai! Aí, quando era, por exemplo, a Miss Brasil, linda, Flávia Cavalcante, eu lembro como se fosse hoje, ela muito linda, com a coroa, e a Merinha com uma coroa de cartolina e uma faixa Miss da TV cearense, sabe? Olha, estou aqui hoje com a minha colega, que eu também já fui, né? Eu fui Miss do Juazeiro do Norte, minha cidade, lá no exterior do Ceará, que eu sou do exterior, que eu sou chique. Entendeu? Que máximo! E a Merinha estourou. Foi convidada para a escolinha do professor Raimundo, né, logo em seguida. Então, eu estreiei nacionalmente, muito novinha, com 22 anos, né? Tive que ir para o Rio de Janeiro deixar minha filha aqui, que eu já era mãe também. Tudo para mim foi muito cedo, né? Então, ao mesmo tempo que eu tinha uma vida pessoal que me demandava muito, eu tinha um momento de prazer extremo com a Merinha, com o humor. E isso me ajudou muitíssimo a segurar algumas ondas, né? E me deu muita satisfação, muita vivência. Então, é o que eu digo que às vezes as pessoas olham para mim, veem uma idade cronológica, e para mim, internamente, às vezes eu me olho no espelho também não me vejo com a idade emocional, vamos dizer, que eu tenho, né, de alma. Porque cada vivência dessas, para mim, foi muitos anos de experiência de outras pessoas. E eu precisei disso para segurar essa onda, né? Mas o artista também tem momentos de muita solidão, muita tristeza, né? Tem que ter muito desapego. E eu fui aprendendo com esses lutos, né? Quando eu cheguei lá na frente, que eu fui fazer as minhas imersões mesmo, mais profundas, eu fui vendo que esses lutos que eu fui vivendo pela arte, com a arte me equilibrando, ali me dando suporte, foram muito intensos e edificantes. Então, o que eu tiro disso tudo hoje é que a gente não pode cortar o fluxo da própria energia, da própria alma, que é isso que às vezes não faz a gente não suportar. Seja o que for que naquele momento você esteja precisando vivenciar, viva a fundo, né? Porque não, é impossível você cortar esse fluxo. Uma hora você vai ter que voltar para aquele ponto ali e fazer tudo de novo. E tá tudo bem, né? São novos recomeços. Você traz esse convite para a gente, na verdade, enfrentar os nossos próprios lutos, né, Carla? E eu acho que isso que é bacana, né? Porque quando eu te reconectei, foi porque eu recebi uma divulgação de que você ia falar sobre luto,
né, que você ia trazer as considerações de luto. Eu falei, gente, como a vida é linda, né? Porque é exatamente isso que você está trazendo, né? Essa possibilidade da gente se enfrentar nos nossos lutos, que muitas vezes a gente vai precisar não concordar, mas aceitar que a vida traz interrupções, a vida traz alguns bloqueios, a vida traz realmente muitas decepções em relação às nossas expectativas, mas que a gente vai precisar encarar o nosso próprio luto como possibilidade, inclusive, da gente continuar, né? E aí eu te faço esse convite, conta um pouco para a gente como é que foi, né? Você, né, também experimentar e receber essa convocação e essa conexão e acessar o teu lado como terapeuta, né? A gente está com o Feline, teu gatinho aí nessa entrevista, né? E eu acho que isso é lindo, porque essa é a possibilidade, dentro do luto, da gente acessar aquilo que é mais importante e essencial para a gente, para que a gente não abra mão daquilo que é importante para a gente, né, Carla? Então eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi também essa história, né, da tua iniciação como terapeuta, como arte terapeuta, terapeuta da regressão e dos aspectos transgeracionais. Então, o fluxo, né? Nessa minha explosão, assim, de ir para o Rio de Janeiro, para a televisão, entrar nesse outro universo para mim, né? E apesar de já ser artista aqui, era uma mudança também muito brusca, né? A história de perdas e ganhos, né? Como eu deixei minha filha muito, muito pequenininha aqui, para enfrentar aquele mudão lá. Imagina, na década de 90, a nordestina, Uau. né? Indo para o Rio. O Rio de Janeiro já é uma coisa. Quantos anos a tua filha estava? 5 anos. Uau. 4, 5 aninhos, né? Então, eu passei muito tempo sem vê-la, porque eu não podia ficar voltando. Então, isso para mim foi muito duro. Muitas despedidas e muitas reconquistas ao mesmo tempo, né? Então, eu sempre vivi esses altos e baixos tensos nessa carreira, né? E ao mesmo tempo que ela me dava alegria, né? Foi equilibrando, mas chegou um ponto que isso ficou demais. Eu tinha que partir de um lugar para ir para o outro. Sabe? Os lutos, os cortes, foram sendo muito frequentes e muito bruscos. Porque você sair de lá também, depois de 2 anos de escolinha, volta para casa, tem trabalho, né? Aí as pessoas pensando que você está cheio do dinheiro, cheio da fama, cheio de tudo, e você está ali na batalha, filho, para criar, tarará. Então, foram coisas muito bruscas. Volta, faz uma novela, né? Já é outro ápice, volta de novo, faz isso e aquilo. Então, eu fiquei muitos anos indo, voltando, nesse sobe e desce muito bruto. E quando eu fui me dar conta, quando deu uma parada aqui em Fortaleza, entre essas indas e vindas, né? Eu comecei a ter sintomas, aliás, já lá no Rio, só que nem se falava na época de síndrome do pânico. Década de 90, síndrome do pânico, né? Então, assim, eu já estava tendo muito sintoma. E numa época que eu vim para cá e passei mais tempo, esses sintomas começaram a ficar muito mais fortes, anos depois. De eu não saber onde estava, no meio da rua, me desnortear, achar que ia morrer, né? Todas aquelas palpitações, todos os sintomas possíveis. Foi aí que eu fui obrigada realmente a chegar no psiquiatra e ser diagnosticada. Então, passei pelo processo e, inevitavelmente, me levou, né, para a saúde mental. Comecei a fazer terapia e, nesse processo todo, eu fui entendendo melhor quem era a Carla, né, por trás dos personagens, porque primeiro vieram as máscaras, né? Depois foi que eu fui ver a persona por trás das outras pessoas. Enfim, então essas camadas de descoberta me levaram
a ter esse gosto do saber mais, né? Como eu já tinha a formação em arte e educação e fui fazer uma formação em arte e terapia, fui parar no CAPS. Cheguei a ser coordenadora de um CAPS como artista, porque, na verdade, eles me contrataram como artista. Foi um projeto lindo que teve aqui, em 2006, que era Arte e Saúde, o projeto. Então, os CAPs contratavam artistas para desenvolverem trabalhos artísticos com os usuários. Então, foi lindo esse trabalho, foi muito encantador. E aí foi nessa época que o Roger Wilger veio aqui para Fortaleza para fazer uma formação, né, num método que ele criou de regressão de memória, que se chama Deep Memory Process, processo de memória profunda. Foi uma formação realmente muito profunda, 3 anos de formação, né? E a gente tinha imersões. Então, foram mergulhos, de fato, muito profundos na minha própria alma e que me fizeram entender. Foi, assim, um divisor de águas para mim, essa formação. Porque eu me descobri ali, de fato, né? Racionalmente e conscientemente, que eu também era uma terapeuta. A arte me deu muito suporte para isso, por me desenvolver essa sensibilidade, essa empatia, esse olhar da história por trás da história daquela pessoa, me imaginar dentro daquela história, né? E no método do Roger Wilger, o psicodrama é a bola da vez, assim, é a cereja do bolo. As bases são a psicanálise, depois eu fui também estudar a psicanálise, a Gestalt, e as técnicas corporais do Reich, que tem tudo a ver com o desencoraçamento que a arte proporciona para a gente. É vivenciar no corpo, é encenar os dramas da alma, né? Então, assim, eu me identifiquei super. Então, de 2009 para cá, eu não sei como, vou lhe explicar, eu tenho conciliado a minha carreira com os atendimentos em Deep Memory Process, mas eu sou realmente focada nessa técnica de regressão, né? Muitos colegas me indicam para fazer esse trabalho de acesso ao inconsciente, porque a gente não usa a hipnose, a gente usa as sensações corporais para chegar a acessar ali uma memória de trauma, de bloqueio, e reencena aquele trauma, de fato, no corpo. É reencenar. E eu, então, sou a coadjuvante dessa história no consultório. Então, assim, me dei muito bem com isso, já sendo atriz, né? E o Roger até dizia que isso é muito boa, a arte lhe ajuda muito. É tanto que, na época, eu dei, assim, um workshopzinho para os meus colegas, que eram psicólogos, terapeutas de outras áreas, de formação de personagem, para que eles desenvolvessem melhor os manejos, né, do Deep Memory Process do Roger Wilger. Então, a minha base é essa. E depois fui para o Hans Tendan, fui para o Yakov Naor, para ir complementando, né? E todas essas formações vão também fazendo com que a gente tenha o próprio jeito de lidar, né? Elaborar as próprias técnicas, os próprios manejos. E nesse processo todo, a atriz lá, fazendo filme de comédia, que incrível. para conciliar. Então, cheguei, assim, nesse ponto de hoje, de estar te contando toda essa história, né? Muito grata pela arte, pelos meus terapeutas, pelas minhas formações, minhas parcerias, né, de vivências como você. Para mim, foi fundamental unir uma coisa à outra. Que incrível e agora, isso. Aí, assim, de vez em quando escrevi uma poesia, né? De vez em quando ia fazer uma outra coisa, uma performance de dança. Fiz alguns workshops com colegas da psicanálise, interpretando, dançando, botando a arte, né? E eu me lembro no próprio workshop, você interpretou, então você também deu, né, um pouco dessa, um pouco não, muito da sua palhinha, né, de fazer uma interpretação durante o evento.
né? Foi. E outra faceta que eu quero te perguntar, de Sim. escritora, porque agora você está com um livro. Mostra para a gente o livro, né? E conta um pouquinho dessa tua obra. Como Dantes, gente. Como Dantes. Olha, Como Dantes foi também uma necessidade de interpretar de outra forma uma das minhas histórias, né? Eu digo que esse livro é parte da minha história de alma. Aqui eu conto uma das sessões de regressão a que eu me submeti na minha formação, né? E em forma de romance. E não foi fácil escrever. Escrever, você deve ter sentido isso também, né, Karina? É se desnudar, é mostrar não sei, é um processo que é diferente do interpretar no palco, é diferente de cantar uma música, porque você está dando palavras, nomeando aquilo que você sente, aquilo que você passou, e eternizando, né? Então, é um compromisso que mexe muito com a gente. E também com os nossos registros de medos, né? Pelo menos um que apareceu para mim durante esse processo foi: eu vou deixar escrito, né? E será que eu deixei escrito no passado, ou algum ancestral meu que deu ruim, né? Como diz hoje em dia, que não deu certo. Mas eu vou quebrar, então, esse negócio aqui, vou escrever, eu quero deixar registrado, sim, é importante. E aí, às vezes, a gente faz as coisas não só pela gente, pelos outros também, né? Tipo, não, às vezes os propósitos são maiores do que nós. É outra coisa que me ensinou a enfrentar um luto e a sedução do suicídio. Eu já passei, minha gente, vou aqui abrir. Eu acho que o momento é muito oportuno. Eu estou com alguém que entende muito disso, que é a Karina, para mim é uma referência. E já pensei na possibilidade sedutora desse tal suicídio. E aí é que nesse processo eu compreendi também que o propósito é maior do que a vida, às vezes. E a gente se apega a ele. Como Dantes foi também um dos propósitos. Sim, eu vou deixar escrito. Mais pessoas precisam ver isso. Eu estou aqui não é só por mim, sabe? Muita gente precisa. Eu vim para isso. O que é que eu resolvi ser o que eu sou? Para dar voz às coisas, sabe? Se eu tenho oportunidade de falar para muitas pessoas, por que eu não falo uma coisa boa? Uma coisa que traz amor, traz alegria, traz propósito de vida, né? Então, esse compromisso com uma missão na vida é muito importante. Que é maior do que você, é maior do que a própria vida material. E ancora a vida material. Faz com que a gente permaneça aqui, por mais que seja dolorido, né? Por mais que seja desafiador, às vezes, ao ponto da gente não dar conta de algumas coisas. E aí a gente tem que aceitar, tá tudo bem, não dá conta. Tá tudo ótimo, ninguém precisa dar conta de tudo mesmo, não. E aí, o Comandante me ensinou muito isso, a feitura desse livro. Por 4 anos eu tive que parar, refazer, voltar, fazer de novo, ler de novo. Será que eu vou fazer mesmo? Vou. Isso foi me dando também outro chão, né? Até no momento de lançar mesmo, de mandar aprovar o arquivo, você depois de milhões de revisões, não, agora vai assim mesmo. Passa, se tiver erro, passa, vai. Eu disse para minha amiga Priscila Alves, né, que é da Guardiã Editora, ela me deu força desde o começo, ela foi minha cliente de DMP. E é psicóloga, né, também é escritora, faz livros, e ela me deu esse suporte, né, e eu disse: Pri, agora é contigo, eu solto, eu lanço para o mundo, eu deixo ele contigo. E saiu com um monte de erro. Que só eu, às vezes, conseguiria identificar. Então, a perfeição está na imperfeição da vida.
E isso a arte também vai ensinando a gente, né? Então, amiga, eu sou muito grata para esse processo todo. Está finalizando hoje num livro. E, eu também me achava incapaz de escrever. A régua que eu tinha em casa era muito alta. Meu pai era um linguista, um homem das letras, um dicionarista. Eu escrever um livro? Aí, por que não, hein? Se tu já representou o texto de tanta gente, né? Tu sabe de tanto texto, escreve poesia. Quem é que não é capaz de contar a própria história? E a Priscila foi fundamental para me mostrando isso tudo, né? E nasceu como Dantes. E a gente já vai para a segunda edição. Uau, que coisa linda. E Coisa talvez, linda. né, Carla, você esteja se apropriando de uma faceta de ser autora da tua vida. Né? A escrita do livro, quando você fala, né, que muitas vezes você precisou ir, depois aí você voltava, você parava, isso é muita representação da nossa própria vida. Né? E a gente vai vivendo a vida realmente como ela é apresentada e como a gente pode. Isso é lindo, né? Porque que bom que você se faz autora, né, das direções que você tomou, e é também uma outra faceta, e isso é lindíssimo. Né? Que bom que nós temos você, Carla, no mundo. Olha lá, olha só, conta um pouquinho dele, apresenta para a gente. Ele está no senhorzinho já. Tem hora que ele está mais espertinho, ó, tá vendo? Tem hora que ele está mais molinho, está aqui na caminha do meu lado toda hora. E eu sei que ele vai partir, né? E ele vai ter o descansinho do corpinho dele, que já teve sua missão muito bem cumprida. Ele foi, literalmente, ele seguia minha filha quando ela estava fazendo italiano. Nas aulas de italiano, ele seguia ela do curso de italiano da sede até o carro. É Feline. E ela conseguiu uma adoção para ele. Eu já tinha alguns gatos em casa, né? Já tinha, acho que três gatos. Ela já tinha conseguido essa adoção para ele. Quando ele chegou lá, não aceitaram que ele era preto. Uau. E aí ela chegou para mim, mãe, por favor, mãe, por favor, deixa eu trazer ele para casa e tal. Não querem ele lá porque ele é preto. Eu digo, por ser preto, eu sempre sonhei com um gato preto, só que eu nunca fui atrás, né? Sempre eles vieram para casa de alguma situação. Hoje são 8. Então, assim, Feline veio numa condição muito frágil, muito doentinho, e foram experiências muito, muito fortes que a gente teve com ele. E realmente a minha filha salvou a vida desse gato. E eu ajudei a salvar com a minha acolhida, claro, né? E às vezes até de ter que segurar ele para ela dar ela aprendeu a dar injeção, minha gente, para poder salvar o gato. Então, ele está passando 14 anos com a gente. São 14 anos, muita troca, muito amor, Isso me ensinou também muito, né? De ter uma vida ali, precisando da minha acolhida. E eu sou muito grata a ele também por isso, né? Então, fico me alimentando de todas as coisas boas que ele me trouxe. É difícil dizer adeus, mas eu permito que ele vá. Então, tem todo um processo ali de acompanhando isso, porque uma parte de mim eu sei que vai, né? Sim. Uma partezinha. E vai ter que ir para que novas nasçam, né? E aí hoje eu estou vivendo, né, aqui com você, minha irmã de alma, né? Mais um luto, e isso é muito simbólico, é um recomeço de outras coisas também. E que lindo que a fluidez, né? Porque o Feline apareceu na nossa, né, nesse nosso momento, né? E essa é a vida, essa é a fluidez que você mencionou no começo do nosso momento, que a gente precisa, e na verdade, Alá Guimarães Rosa, o que a vida pede é a nossa coragem, não é? E que assim, a gente vai vivendo de uma forma tão bonita,
né? Trazendo as coisas que nos visitam, deixando ir as coisas que precisam partir, né? Eu acho que esse momento, para mim, Carla, é muito sagrado. Sagrado no sentido da gente se permitir se conectar na nossa humanidade, né, com toda a nossa história, né? E eu queria te pedir para que você pudesse falar alguma coisa para as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo e nos acompanhando. Aquilo que a gente pode trazer como palavras inspiradoras para que as pessoas possam se resgatar na esperança e para que elas possam continuar na vida, nas existências. Vamos nós. É um momento de uma emoção muito sincera que está acontecendo aqui hoje com a gente, sabe? Tudo faz parte, né? Como você falou, tudo isso, de perceber essas pequenas coisas que são tão grandes. De um felino aparecer nesse momento, de a gente se permitir também deixar acontecer, esse é um desafio que parece pequeno, mas não é, diante das expectativas que as pessoas colocam na gente. E a gente mesmo cria algumas expectativas, isso é difícil, né? Então, a vida é o processo de morrer um pouquinho a cada dia, a cada acontecimento, para se permitir nascer de outra forma, nascer, renascer, nascer, renascer. É isso o tempo inteiro, gente. E é isso que nos faz feliz, paradoxalmente. É não saber, não ter certeza, se permitir viver essas emoções. Pronto, acho que a palavra. A gente está precisando muito, muito, muito vivenciar essas emoções, deixar vir essas emoções. Num mundo que está tão virtual, está tão plástico, está tão automatizado, é um clique que acontece. A vida, nós, como um ser múltiplo, com tantas funções, né? Isso já é muito mágico. Nós não somos só cabeça, coração, mente, espírito, nós somos tudo isso. Nós somos natureza, nós somos esses animaizinhos que a gente cria, nós somos as relações que a gente cria, né? Então, a humanidade precisa viver intensamente suas emoções, para não deixar de ser humano. Esse final de semana eu estou vivenciando isso de uma forma que eu quero partilhar com vocês, como o exemplo dessas Olimpíadas, né? Pode ser um evento que gasta muito, tem muita polêmica e tal, mas que é muito simbólico para a humanidade, mexe com as emoções da gente, né? Você vê uma cantora como a Celine Dion, há 4 anos sem cantar por uma doença que paralisa os músculos, né? E ela cantando em cima da Torre Eiffel. Isso é a humanidade. Olha o que a arte nos proporciona. Quem não se emocionou com aquele momento? Então, se deixe emocionar. É o que eu quero dizer para vocês. Emoções, elas fazem parte. Elas não são ruins nem boas. A gente não deve classificar. Ai, porque eu não posso ter raiva, eu não posso ter... É humano, né? A gente foi criado para ficar... Tá, a gente não tem o direito de ultrapassar limites. A gente tem regras na sociedade. Mas sentir, a gente pode e deve, né? Porque se a gente vai contra essa natureza do sentir, aí a gente morre mesmo. Morre simbolicamente ou fisicamente, de doenças, né? Então, se deixe emocionar, né? Eu acho que tudo que eu posso dizer agora, nesse momento, para resumir toda essa nossa conversa tão importante. A humanidade precisa voltar a se emocionar. Chore, ria, sinta raiva, bate pé, nem que seja sozinho, ficado, trinca os dentes, para não ficar com bruxismo à noite. Perfeito. E a gente reprime e imprime. Que a gente expressa, né? O nome já percebe. O que a gente fala, o que a gente sente, a gente já está falando, expressa. Então, não vamos mais imprimir, nem reprimir, vamos expressar. Procure arte, independente de ser artista. Consuma arte.
Veja a Celine Dion cantando Chore, né? É isso. E a gente se conectar. Karina. O seu voz mansa, eterna, suave, gostosa. Brinque como a Karina fez um dia desse no vídeo que eu vi. Eu quase morri de rir, amei. Um negocinho dentro de casa rodando, um brinquedinho, não era? Tipo um skate que você sentou em cima, uma coisinha assim, lembra? Estava com a família. Sim. É isso. Quando a gente usa da nossa vida como uma possibilidade da gente se expressar, como você bem falou, se expressar, se imprimir na vida, ser autora, né, manifestar as nossas relações e legitimar as nossas emoções. E as emoções só acontecem a partir de relações importantes, quando a gente se dá a oportunidade de se reconectar com gente nutritiva como você é, Carla. E assim também como é minha filha espiritual, né, Gabriela, que eu vou pedir para que ela entre agora na live, que é um momento que, sem a Gabi, esse café com Karina nunca aconteceria. Gabi realmente é uma das pessoas mais importantes na minha vida, na minha história, na minha existência, e felizmente são emoções que vão aparecendo ao longo dessa vida, quando a gente se dá a oportunidade da gente se reconectar com com os nossos chamados, com as nossas convocações, com as nossas ações que a gente tem acesso. Eu fiquei muito encantada com o fato de você poder trazer esse ensinamento da Fernanda Montenegro, que está tudo lá. A gente só precisa acessar. Grande parte daquilo que você foi falando durante o nosso encontro de hoje me fez lembrar de uma música que é a música que a Gabi mais gosta, uma das músicas, que é Encontros e Despedidas. E você traz lindamente, Carla, essa possibilidade da gente poder viver a nossa vida de um jeito muito honesto e muito verdadeiro, entrando em contato com vários encontros e várias despedidas, que assim é a vida. Então, fica aqui o nosso registro de amor, de conexão, de relações boas, de possibilidades da gente enfrentar as nossas dores, o nosso sofrimento de um jeito muito verdadeiro e único, né? Abrindo espaço para as nossas conexões e para as nossas emoções, abrindo a possibilidade da gente entender, essa é a vida. O que a vida quer é coragem para que a gente possa continuar. Então, Gabi, Carla, Karina, fazem esse convite. Vai lá, traz para você, Carla. E eu vou somar essa tua frase tão importante com um outro pensamento que me veio aqui agora. Que a vida nos pede é coragem. E é muita coragem a gente assumir o que sente. Mesmo dizendo uma coisa que talvez seja negativa, porque essa psicologia positiva demais não é real às vezes para a gente, que está sentindo. Então, assim, é importante a gente ter a psicologia positiva na vida, mas não, hoje eu estou fraco, hoje eu não quero ser forte. Isso é ser forte, sabe? Eu sempre digo para as pessoas que me procuram no consultório, então tem coisa mais corajosa do que você procurar alguém pedir ajuda. Para mim, essa é a maior grandeza que o ser humano tem. Porque eu tive que ter essa coragem, me achando fraquíssima, né? E é essa a verdadeira coragem, de você assim, não estou dando conta, me ajuda, seja como for, peça, fale, né? E essa coragem que a Karina está se referindo. Porque ser sensível exige muita coragem. Nesse mundo que se vende tanto essa fortaleza, né? Racional. Chorar. Não precisa, né, Carla? Tem muita coragem. Eu precisei desenvolver isso para fazer papéis dramáticos. Precisei aprender a falar, né? E eu estou muito feliz assim, com essa nossa conversa de hoje. Nossa, foi um bálsamo. Coisa linda.
Coisa Gabi, linda. obrigada por você ser suporte dessa oportunidade fantástica aqui, viu, de reencontro. Muito lindo, gente. Carla, quer falar, Gabi? Traz, Gabi. Eu ia agradecer, Carla, prazer te conhecer, saber um pouco da sua história. Fiquei muito emocionada aqui nos bastidores, eu que te agradeço. Oh, beleza. Eu posso encerrar com um poema ou a gente está passando muito do tempo? Pode, por favor. Antes de você falar do poema, eu quero que você traga como é que as pessoas podem te acessar para todos os trabalhos e facetas que você realmente nos oferece. Como é que a gente pode te encontrar, Carla? Conta pra gente. Tem um Instagram, né, que é Carla Karenina _, os dois nomes com K, Carla e Karenina, todos os dois com K, e isso, que a Gabi está botando aí agora. E pode por e-mail também, mas lá na minha página do Instagram tem o e-mail. Tá aí o e-mail, olha aí. Que moça ágil. Ela é muito competente, né? Eu falo, eu não pari, mas eu tenho tanto orgulho dessa moça, que é minha filha. Total. Ela faz nem da gente dizer. Ai, ai. Então é isso. Por essas duas vias, você pode acessar aí muitas coisas minhas, né? E tem uma página no YouTube também aqui, onde tem alguns vídeos, até de coisas engraçadas, como eu, né? Tudo diferente. Tem da terapeuta, tem da atriz, tem da comediante, da escritora, tem tudo aí. Como é que é o nome da tua página do YouTube para a gente também? Carla Karenina, gente, no YouTube também vamos acessar. Eu acho que é isso, né? O dom da vida, né? E quando a pessoa, olha lá, Carla Karenina, tá? Então, assim, quando a gente recebe o presente da diversidade, a gente realmente precisa usufruir dessa potência que é você, Carla. Então, enorme gratidão pelo que você oferece para o mundo. O mundo precisa de você. Hã? E aí vamos para o teu poema, minha querida. É da Florbela Espanca, na verdade. E antes de eu recitar, porque ele é muito forte, eu quero dizer mais uma palavrinha de inspiração aqui nessa nossa live. É que a gente não precisa assim entender totalmente. A gente está, como no começo a gente falou, a Karina, a gente não é, a gente está sendo. Então eu deixo um poema dessa poetisa maravilhosa, portuguesa, que foi a minha inspiração lá no comecinho, na adolescência, para eu desenvolver todo o meu potencial artístico, porque inclusive no humor há muita poesia. Na vida toda tem poesia. Vou fechar com Florbela Espanca, um poema chamado A Flor do Sonho. A flor do sonho, alvíssima, divina, miraculosamente abriu em mim, como se uma magnólia de cetim fosse florir num muro toda em ruína. Pende em meu seio a haste branda e fina, e não posso entender como é que, enfim, essa tão rara flor abriu assim. Milagre, fantasia, ou talvez sina. Ó flor que em mim nasceste sem abrolhos, que tem que sejam tristes os meus olhos, se eles são tristes pelo amor de ti? Desde que em mim nasceste em noite calma, voou ao longe a asa da minha alma, e nunca, nunca mais eu me entendi. Pronto. Uau, uau. E a emoção vem. Né? Gratidão, Carla, como a emoção vem. A arte realmente, ela traz, né, palavras e traz emoções que realmente não dá para a gente explicar. A gente não precisa ficar bem como você lindamente trouxe, a gente não precisa dar tudo certinho, a gente não precisa entender tudo, mas a gente precisa viver tudo.
E isso que eu estou vivendo com você e com a Gabi agora, né, realmente é muito precioso. Que a gente possa viver de uma forma preciosa, honrando todas as nossas verdades momentâneas, porque são momentos. Então, gratidão, minha querida irmã de alma. Gratidão pela oportunidade de reconectar a minha vida com a sua, né? De sentir essa emoção que eu estou sentindo agora, de estar com a minha Gabi, né? De estar com você e de estar com vocês que estão nos assistindo aqui agora. Que cada um possa fazer da sua emoção a sua verdade. Que cada um possa se inspirar com os possíveis encontros e os desencontros e mais. Que cada um possa ser verdadeiro com as suas próprias emoções, com as conexões e com a sua possibilidade de continuar a sua existência. Um grande beijo para todas as pessoas que nos assistem e que nos acompanham nesse Café com Karina. Beijo. Beijo enorme para todos vocês. Obrigada.